Na volta do Telecovid em Criciúma, mais de 1.200 atendimentos realizados em apenas um dia. E você vai ver também. Polêmica envolve classe científica e a aprovação do autoteste. Já são 4 estados com elevação do número de internações em UTIs Covid no Brasil. Notas fiscais e impostos, você sabe o que você realmente está pagando? Onda de calor vai se estendendo e atingindo fortemente o país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, continua o calor em todo o sul catarinense. O Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde informou que a maioria dos testes para a Covid nos municípios está dando resultado positivo. A vacinação e as medidas restritivas são ferramentas fundamentais para evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado. O momento da pandemia de Covid-19 do Brasil gera preocupação. O Conasems afirma que 80% dos testes de antígeno para Covid realizados dão um resultado positivo. O avanço da variante Ômicron e o crescimento no número de casos da doença faz com que o sistema de saúde fique cada vez mais pressionado. Apesar de o Brasil correr menos riscos de vivenciar situações críticas, como em outros momentos da pandemia, com falta de insumos e leitos, ainda é necessário ter cautela e segurança. A média de trabalhadores da saúde afastados está em torno de 10% a 15%. A vacinação tem conseguido prevenir um aumento significativo no número de mortes e internações. A cada 10 pessoas internadas no Brasil, 8 não tomaram a vacina. E o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde chama atenção para os dados, que revelam a importância de uma campanha nacional de vacinação com maior adesão das pessoas. Aliadas à vacina, outras medidas restritivas, como o uso de máscaras, a testagem e, quando possível, evitar ambientes fechados e com aglomerações, podem ajudar a impedir que a curva de casos aumente ainda mais nos próximos dias. Pois é, e se aprovado, o autoteste poderá ajudar a identificar mais rapidamente se a pessoa está ou não infectada com a Covid. Mas, embora alguns apoiem essa decisão, outros estão contestando. Caso sejam autorizados, os testes poderão ser comprados em farmácias e realizados em casa pelo cidadão que queira saber se está ou não com coronavírus antes de procurar o sistema de saúde. O usuário compra o teste, coleta a própria amostra e coloca num recipiente. De 15 a 30 minutos, o resultado aparece. Caso seja positivado, ele precisará avisar ao sistema de saúde. Esse tipo de política já existe em alguns países da Europa. Segundo o CEO da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, Sérgio Barreto, o pedido do Ministério da Saúde para o uso do autoteste atende uma necessidade do país e oferece mais uma opção para a gestão da Covid no Brasil. Disse ainda que pessoas comuns e conscientes do papel que têm ajudam a si mesmas e a comunidade. Já a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas é contra a medida. Diz que aplicar o autoteste significa abrir mão do profissionalismo e mergulhar o combate à maior crise sanitária dos tempos atuais no amadorismo. Informa ainda que o usuário leigo não tem o conhecimento necessário para a adequada obtenção do material biológico, interpretação dos resultados, tempo necessário entre a exposição e a realização dos testes, além da conduta correta diante dos resultados obtidos. A infectologista Joana Dark explica que o tema é delicado, pois o cidadão comum não está capacitado a realizar esse tipo de teste e, ainda assim, as informações por ele coletadas deverão ser informadas ao governo. A questão da autotestagem é algo delicado, porque os resultados podem ter interferências de vários fatores, porque depende de como você coleta, de como você processa, em que momento você realizou o teste e com qual objetivo.
E quando a gente está falando aí de doenças de notificação compulsória, é mais delicado ainda, porque todas essas informações vão ter que ser processadas pelos órgãos competentes. E a fidelidade do resultado pode ser prejudicada por todos esses fatores e também de acordo com o interesse do cliente. Em alguns países eles liberaram a questão do autoteste, mas assim, para algumas situações pontuais, a visita a um familiar mais vulnerável, o receio de infectar outra pessoa. Então, depende de qual o propósito para se liberar o autoteste. A nota técnica do Ministério da Saúde informa ainda que o autoteste tem excelente uso no contexto epidêmico, com o objetivo de ampliar a oportunidade de testagem para sintomáticos e assintomáticos, realizar testes antes de se reunir em ambientes fechados com outras pessoas, além de não sobrecarregar os serviços de saúde, que já estão muito além da capacidade de atendimento. Testar, isolar e encaminhar os casos positivos ao sistema de saúde e possibilitar o fim do isolamento aos que terminarem a quarentena. E em falar nesses números, já são 4 os estados que estão com elevação dos números de internação em UTIs Covid no Brasil. Os números são abaixo do último ano, mas preocupam. Ceará, Espírito Santo, Goiás e Pernambuco enfrentam mais problemas após a explosão de casos de Covid impulsionados pela variante Ômicron. Os 4 estados têm ocupação de leitos de UTI Covid em 80% ou mais. O aumento da procura por atendimento em hospitais pressiona o sistema de saúde. Além desses 4 estados, o Distrito Federal apresentou altos índices. Segundo o painel InfoSaúde em Brasília, a taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI por pacientes de Covid chegou a 91%. O índice não atingia esse nível desde junho de 2021, segundo o monitoramento da Fundação Oswaldo Cruz. Outros estados e capitais também viram as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid aumentar por causa da disseminação da variante Ômicron. E embora não estejam com os patamares tão elevados, já preocupam as autoridades sanitárias. E a seguir, impostos? Você sabe o quanto contribui em cada imposto em cada compra? Você tem o costume de olhar as notas fiscais das compras do supermercado, da farmácia, do posto de combustível? Não? Já parou para verificar que cada compra que você faz, você paga uma série de impostos? Pois bem, é assim que muitos também não se dão conta de quanto estão pagando. Você costuma pedir o cupom fiscal quando vai realizar uma compra em uma padaria, supermercado, farmácia e até mesmo abastecer em um posto de combustível? Já percebeu o quanto de tributo federal, estadual e municipal que é pago? Valores que muitas vezes são altíssimos e que nós não percebemos para onde são destinados. Nesta compra de R$ 562, por exemplo, o valor aproximado de tributos foi de R$ 77,96 federal e de R$ 86,16 estadual. Um total de R$ 164, o equivalente a 29% em impostos. Neste outro cupom, 34% só de tributação. Dos R$ 167 em produtos, R$ 57 foram de tributos. Este é Senilton. Segundo ele, o cupom fiscal sempre é exigido em suas compras, só não se atenta muito a quanto paga em taxas. Pra falar a verdade, é a primeira vez que eu olho. Eu nunca tinha olhado quanto que ia dar desconto de imposto, não. Nunca olhei, não. Primeira vez que você me falou aí que nós olhou aqui agora, mas... O motorista de caminhão diz que o impacto maior da cobrança é no trabalho. Os impostos nos combustíveis são os maiores. Eu olho mais quando é combustível, desconta também muito. O imposto aqui na Bahia está muito alto do combustível. Vai fazer o quê, né?
É a vida, né? Luana diz que deveria ser feito o reembolso do valor. Paga imposto e não recebe nada. Eu acho isso um grande absurdo, que o consumidor ele está pagando a mais do que deve, né? Se você compra um sal, você está pagando o triplo. Se o sal é R$1, você está pagando 50 centavos a mais. Não ter retorno. Essa é a maior reclamação de muitos. Não vê o retorno de jeito nenhum. Você olha nas rodovias, você olha principalmente o imposto federal, né, que a gente tem. O municipal eu não sei como que é, mas o federal, você pega a malha viária, principalmente, tá difícil viajar. E você paga caro no imposto, muito caro. Não tem retorno nenhum. Inclusive no imposto do combustível, né, que eu sei que é bastante alto. Sem retorno. Essa economista pontua a necessidade da cobrança desses valores para a manutenção da máquina pública. A carga tributária é necessária. Por que ela é necessária? Porque a máquina pública ela tem um custo e ela não gera riqueza. O Estado, União e município, eles não geram riqueza, eles não geram ganhos, eles geram despesas para que essa máquina funcione para atender a população como um todo. Quanto maior a máquina pública, mais cara ela fica. E ela precisa dar essa arrecadação tributária para poder custear essa máquina. A questão é que quando a gente paga para que a máquina pública funcione, ela tem que dar um retorno para o cidadão. E como é que esse imposto ele retorna para o cidadão? Com os serviços que são ofertados. É a saúde, a educação, é a segurança. Então, se você recebe uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade, esse imposto ele está sendo bem empregado, ele está sendo bem alocado. Quando isso não acontece, aí o cidadão ele se sente desconfortável, porque ele está pagando caro para uma entrega ruim. Então, realmente tem que se questionar. O que precisa ser realizado é uma reforma tributária. Nosso sistema tributário ele é regressivo. Não importa se você ganha 10 mil ou se você ganha R$1.000, você vai pagar o mesmo valor na carne, o mesmo valor no arroz. Né? O que vai variar são produtos que têm uma qualificação, uma qualidade um pouco inferior uma da outra, e aí o preço vai ser inferior. Mas tanto o que ganha 10 mil como o que ganha 1.000 vai pagar a mesma carga tributária. Você pode aumentar em cima da renda, você pode aumentar em cima de patrimônio, você pode aumentar, não tributando em cima da indústria, porque a indústria gera emprego, gera renda, tem que ter uma arrecadação um pouco menor, né? Eu acho que a gente pode deixar de uma forma mais equilibrada, de maneira que não prejudique tanto pessoas de menor poder aquisitivo. E que está muito quente o clima, todo mundo sabe. Ontem a gente abordou aqui no Informe Região a situação do nosso estado, que deve se estender até a próxima semana. Agora você vai acompanhar de onde que é que está vindo esse calor todo. Essa foto viralizou na internet nos últimos dias. Na imagem, é possível ver 4 cães deitados no chão de uma farmácia na Argentina. E o motivo deles estarem ali foi aproveitar que o chão estava resfriado pelo ar-condicionado. O estabelecimento fica em La Banda, que tem registrado temperaturas bastante elevadas nos últimos dias. E o dono se sensibilizou com o sofrimento dos cachorros. Também na Argentina, a cidade de Santa Isabel foi invadida por milhares de besouros. O motivo também foi a temperatura elevada. Por causa do forte calor, os insetos procuraram a cidade, que fica numa região desértica, em busca de iluminação. Os casos envolvendo os animais mostram como a onda de calor tem afetado a vida na América do Sul, inclusive no Brasil. Seguidos recordes de temperatura foram registrados nos últimos dias. A cidade de San Antônio Oeste, na Patagônia, registrou quase 43 graus, a maior temperatura desde 1980. Buenos Aires chegou a 40 graus. A última vez que a capital argentina registrou esse patamar foi em 1995. As cidades de Salto e Paysandú, no Uruguai, marcaram 42 graus e meio, recorde nacional desde 1961. O sul do Brasil também registrou temperaturas acima da média. Porto Alegre, por exemplo, chegou a 40 graus de temperatura pela 3ª vez na história. A última vez havia sido em 1943. Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, passou dos 43 graus, a maior marca desde 1963.
De acordo com especialistas, a causa dessa onda de calor é uma massa de ar quente e seca que se instalou entre o Brasil e a Argentina. O fenômeno ainda é favorecido pela área de alta pressão atmosférica que está atuando sobre o Rio Grande do Sul e inibe a formação de nuvens. Esse ano, em particular, no ano passado, na verdade, na primavera, a gente teve temperaturas baixas, em parte lá da região sul e também aqui no sudeste. Então, o que está acontecendo agora está havendo uma espécie de compensação. Essa onda de calor ainda em função da estiagem forte, prolongada. Em anos de estiagem, costuma ter temperaturas mais elevadas e picos de calor. Então, em parte, dá para se acreditar o fenômeno La Niña, que é aquele resfriamento das águas lá do Oceano Pacífico. Então, ele costuma acarretar, num primeiro momento, temperaturas um pouco mais baixas, mas depois, na época de verão, quando tem muita radiação solar, muitos dias de céu claro, as temperaturas vão, cada dia, gradativamente ficando mais elevadas. Então, essa onda de calor se instalou já há mais de uma semana lá no sul, e, em parte, a gente começa com os primeiros sinais também no estado de São Paulo. Nada comparável ao que está acontecendo lá no sul, mas a parte da região centro-sul, aos poucos, vai ter temperaturas cada vez mais elevadas. E o calor se tornou uma preocupação mundial. A ONU acaba de divulgar um relatório que revela que 2021 foi um dos 7 anos mais quentes da história. A temperatura média global ficou 1 grau acima do período pré-industrial. E o meteorologista do IMET explica que esse aquecimento do clima começou na década de 80 e o fenômeno vem se intensificando agora. Ele ainda faz um alerta. É bom se acostumar. Daqui para frente, os períodos de calor devem ser cada vez mais prolongados e intensos. As pesquisas não são agora já desses últimos anos, né? Já vem desde a década de 80, 90, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que tem os principais cientistas de clima e meteorologia do mundo têm indicado a forte correlação dos gases de efeito estufa, né, das indústrias, queimadas, poluentes, na temperatura, no aumento da temperatura global. Isso tem sido tão mais recorrente os extremos de calor e até, às vezes, eventualmente, extremos de frio, mas o que predomina, em regra, são as temperaturas mais elevadas. Então, isso está sendo uma marca. Não é possível dizer que essa onda de calor é diretamente associada ao efeito estufa, mas o que se espera daqui por diante é que cada vez mais os picos de calor sejam mais prolongados e mais intensos. Então, pode realmente ser um indicativo de que sejam ondas de calor, também secas ou enchente. Como o meteorologista fala, os eventos extremos, como a gente acabou de ver, algumas áreas chovem mais, outras áreas são mais secas, e então isso tem se agravado nessas últimas décadas. E as altas temperaturas também esquentaram aquela velha discussão. O que é melhor, calor ou frio? Você prefere o calor ou o frio? Cara, na minha região é calor. Mesmo hoje que está um calor acima da média? Mesmo hoje, nós não temos frio na nossa região. Por que você prefere o calor? Sei lá, já é adaptação nossa lá. Eu não sou de São Paulo, não tenho... Você é de onde? Sou do Pará. Do Pará. Então já está acostumado com o calor? Já estamos acostumados com o calor. Um calor como esse, que as pessoas acabam ficando desanimadas, reclamam muito, para você é normal? Não, isso aqui tá frio. Você prefere o calor ou o frio? Frio. Por quê? Porque eu passo menos mal, porque no calor eu fico doente. Num tempo como esse, então, para você é difícil? Sim. Qual que é a grande dificuldade? Eu ficar doente porque sobe muito pólen, muito pó da rua. Você prefere o calor ou o frio? Frio. Por quê? É muito mais confortável você ficar para trabalhar, para fazer as coisas. O calor você fica muito indisposto, né? Eu não suporto calor, fica suado, aí você não se veste nem bem, né? Que a gente fala bastante. Então, para mim, o frio você tem muito mais disposição para fazer tudo. Um dia como hoje, por exemplo, está sofrendo? Tô sofrendo, tanto que eu tô andando só onde tem sombra. E gostando ou não, é preciso tomar alguns cuidados especiais nesse período de calor, como orienta a médica. Em relação à nossa vestimenta, evitar usar roupas muito quentes, roupas muito escuras, de preferência roupas de algodão. Usar sempre chapéu para proteger o nosso rosto dos raios solares. Usar óculos escuros com proteção ultravioleta. Evitar a exposição ao sol no período entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Usar filtro solar sempre que sair de casa e reaplicar após ir na piscina e na praia. Em relação à nossa alimentação, beber bastante líquido, beber cerca de 2 a 3 litros de água por dia,
fazer alimentações mais leves, ricas em frutas, verduras, legumes, evitar alimentos processados com muito condimentos, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e alimentos muito açucarados. Ouviram as dicas. E a seguir, serviço de telecovid volta a funcionar e já bate recordes de atendimento em Criciúma. O sistema de telecovid foi reativado em Criciúma para que os atendimentos ajudem a desafogar a UPA e as unidades de saúde devido aos sintomas gripais. E só no primeiro dia recebeu mais de 1.200 ligações. O atendimento remoto para pacientes com sintomas respiratórios foi retomado em Criciúma. E só no primeiro dia o telecovid atendeu mais de 1.200 pessoas. Esse é o objetivo, tirar essas pessoas do aglomerado, tirar as pessoas da contaminação, porque lá é um local que muitos estão contaminados. Então, tirá-las de lá é o objetivo maior, dar mais conforto e também mais segurança através do WhatsApp Telecovid. O teleatendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, nos sábados e domingos, das 8 às 5 horas da tarde. O contato é feito por meio de mensagem no WhatsApp, através do 991546453. Uma equipe técnica formada por enfermeiros e médicos dará orientações possíveis e encaminhamentos. Dessa forma, as unidades básicas de saúde devem ser procuradas apenas para atendimentos eletivos e para a realização de testes já agendados previamente ou por pacientes que apresentam sintomas gripais graves. E agora vamos conferir um giro de informações pela nossa região. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina começou a distribuir na tarde da quarta-feira uma nova remessa, num total de 309.740 unidades de testes rápidos de antígeno. Estão sendo enviadas 299.740 unidades para 17 unidades descentralizadas da Vigilância Epidemiológica, que vão fazer a distribuição para os 295 municípios catarinenses. E outras 10.000 unidades para os 16 hospitais e 4 maternidades da rede própria, além do SAMU e EMOSC, para a triagem de pacientes que precisam ser hospitalizados e testados, também como profissionais da saúde. Essa nova remessa chegou no estado no fim da última terça-feira. Para os municípios, os testes serão distribuídos de forma proporcional, conforme solicitação do Conselho e Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. Além dos testes recebidos na última terça, a previsão é que o estado receba mais outra carga de 809.715 unidades na próxima semana, segundo informações repassadas pela Secretaria do Ministério da Saúde. O novo centro de triagem de Sara já está com as portas abertas. Já na primeira hora, o movimento foi significativo no espaço. O novo centro fica localizado na rua São Donato, 233, no centro, ao lado do Colégio Salete Scott dos Santos. Nos primeiros 3 dias da semana, foram atendidas em Sara 772 pessoas, com média de quase 260 atendimentos dia. E a tendência é aumentar, ou pelo menos manter esses índices pelas próximas semanas. Nesta quarta-feira, o município tinha 990 pessoas positivadas com a Covid-19. Pensando em melhorar o atendimento e facilitar a localização dos visitantes na cidade de Nova Veneza, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo criou um mapa turístico do município. Ele está disponível no site da Prefeitura e o mapeamento dos produtos, serviços, sugestões de lugares que podem ser visitados. As marcações dos lugares foram feitas diretamente na plataforma de pesquisa do Google Maps e estará sempre atualizado, conforme os estabelecimentos forem alimentando as informações da ferramenta. Além dos pontos turísticos, foram mapeados locais para hospedagem, restaurantes e serviços.
As escolas municipais de Criciúma conquistaram 2 das 3 medalhas de ouro da região carbonífera na 16ª edição da Olimpíada de Matemática nas Escolas Públicas, a OBMEP, dos estudantes de 6º a 9º ano. Além disso, foram mais de 5 medalhas de prata, 9 de bronze, 84 menções honrosas e 4 professores que foram destaque, totalizando 104 premiações na competição. A 3ª medalha de ouro ficou com o IFSC de Criciúma. A prova possui 2 níveis, alunos de 6º ao 7º ano e para alunos de 8º a 9º ano. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando que você pode interagir e também ver essas informações nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.